O vídeo de hoje é para falar sobre essa obra aqui, que é um clássico da literatura mundial, e por que A Metamorfose de Franz Kafka é tão relevante, sobre o que ela tematiza, qual é a forma de escrita. Vamos direto ao ponto. Franz Kafka, então, nasceu na República Tcheca, morreu aos 41 anos, fruto de uma tuberculose. E esse livro foi publicado 3 anos depois de ser escrito. E curiosamente ele foi escrito em, se não estou enganado, em 20 dias, ou seja, extremamente rápido. E ele tem uma narrativa extremamente potente. Ele já começa logo de cara apresentando o personagem Gregor Samsa, provavelmente a pronúncia não seja assim, e já apresenta o personagem como metamorfoseando-se, ou seja, ele deixa de ser humano e torna-se um animal, um inseto. Mas obviamente que isso tem alguns atritos, porque embora inseto, ele possuía ainda características humanas, como a audição. Ele não conseguia falar, mas ele tinha a audição, o entendimento como humano. O que me fez estabelecer a seguinte questão: era um animal num corpo humano ou um humano num corpo animal? Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. E aí a família tratava ele, ora, como um animal, mas ainda com aquele vínculo familiar. Então estabeleceu-se esse atrito ao longo da obra. E talvez a questão até mais importante, mais evidente, que é uma crítica do Kafka nessa obra, mas também nas outras, como no Processo, é a questão do trabalho. O Gregor, que é o personagem principal, que sustentava a sua família, ele estava há cerca de 5 anos num determinado trabalho como caixeiro viajante. Ele nunca havia se atrasado. E no primeiro dia que ele se atrasa, que no caso ele não vai mais ao trabalho porque ele se transforma num inseto, ele recebe a visita do chefe, preocupado com o que ele poderia estar acontecendo. Mas na verdade era um tipo de controle. E mesmo naquela situação, a primeira questão que veio à mente do Gregor foi: como é que eu vou no trabalho? Quando é que eu vou me recuperar para poder ir ao trabalho nessas condições? Ou seja, estava tão impregnado nele essa questão do trabalho que ele já não conjecturava já a vida dele para além dessa questão do trabalho. Isso é extremamente relevante, porque o sujeito, ele é trabalho, mas ele tem outras possibilidades de viver a vida dele que não essa do trabalho. E essa é uma crítica fortíssima que o Kafka faz. E aí, ao longo que a obra vai se desenvolvendo, estabelece umas questões que são as seguintes: que o Kafka, no caso o Gregor, o personagem principal, sustentava a família. E aí depois que ele se transforma em inseto e não consegue mais sustentar, ele é, digamos assim, escanteado. Ou seja, se não serve mais, fica pro lado. Então é uma questão bastante interessante. Então a narrativa da obra também ela é bem direta ao ponto, ela não tem tantos, digamos assim, floreios como a obra O Processo do Kafka. Ela é uma obra mais direta e ela tem essa linguagem mais objetiva. E eu escrevi um pequeno poema através dela, que é o seguinte: mudar não era possível, viver tornara-se desprezível, quando se torna-se diferente. A subjetividade precisa ser bonita e caminhar num efeito manada. Cada passo sempre igual, pois quem metamorfose também fode-se sem prazer. Então essa é a minha pequena contribuição para essa análise da obra do Kafka. Gostou? Deixa teu like, te inscreve no canal e bora!